Dá para acreditar que alguém realmente conseguiu tirar uma foto nítida do painel de uma nave e até do rosto de quem estava pilotando o negócio? Muita gente passa a vida inteira procurando um borrão no céu, mas o pesquisador Roberto Pinotti trouxe algo que vai muito além disso, sabe? Ele divulgou o que seriam os primeiros registros feitos literalmente do lado de dentro de um objeto voador não identificado. Esse material ficou guardado por muito tempo e agora a gente consegue olhar para os detalhes que parecem ter saído de um filme de ficção científica bem avançado, por sinal. O negócio aqui não é só a luzinha piscando longe não, tá? Mas sim uma estrutura sólida com tecnologia que ninguém conhecia na época. Eu vou mostrar como esse contato aconteceu e o que essas imagens revelam sobre quem está visitando a Terra faz tempo. A história toda começa com uma promessa de que a gente não está apenas sendo vigiado, mas que alguns humanos já entraram nessas máquinas. O impacto visual dessas fotos é tão grande que mudou o jeito que muita gente vê a ufologia hoje em dia, né? Entrar nesse assunto significa encarar uma realidade onde a distância entre as estrelas não é um problema para essa galera de fora. O Pinotti não é qualquer um, então o que ele diz sobre esses arquivos tem um peso enorme para entender o que aconteceu de verdade. Cada detalhe que aparece nessas fotos, desde os bancos até os comandos, mostra que o negócio era muito real e físico. É uma chance rara de observar como seria, o dia a dia de um desses visitantes operando aqui na nossa atmosfera. Esse caso é um dos pilares do que rolou na Itália, e você vai entender agora como tudo começou na beira de uma praia. O encontro na praia. Tudo aconteceu lá em outubro de 1957, num lugar chamado Francavilla, bem na costa da Itália. Esse episódio faz parte de um rolo muito maior conhecido como Caso Amitícia, que em português a gente chama de Caso Amizade. Muita gente conhece. Segundo o que contam, 2 homens foram chamados para entrar numa nave que tinha acabado de pousar naquela região costeira. O objeto era enorme, com uns 24 metros de largura, o que dá aí mais ou menos o tamanho de um prédio de 8 andares deitado. A parte de dentro, onde ficava o controle ali, sabe, tinha uns 10 metros, então espaço não faltava para o pessoal se mexer lá dentro. O lugar era estratégico, tá? E já tinha um histórico de coisas estranhas aparecendo no céu naquela época de Guerra Fria. E mesmo com os militares vigiando tudo, esse encontro rolou de um jeito bem tranquilo e sem ninguém atrapalhar. A conversa entre os tripulantes e esses humanos parece que foi o começo de uma relação bem próxima e duradoura. Dizem que esse grupo de visitantes tinha bases escondidas debaixo da terra, lá mesmo na Itália, e conversava direto com os locais. E o susto de ver uma máquina daquelas de perto deve ter sido gigante, né? Mas o relato diz que o clima era de paz total. Os caras que entraram na nave tiveram tempo de sobra para olhar tudo e até usar uma câmera para registrar o momento. Na manhã seguinte ao encontro, o chão estava todo marcado e as plantas estavam diferentes, provando que algo pesado realmente desceu ali. Esse evento acabou criando uma das histórias mais ricas da ufologia europeia, porque misturava fatos reais com essa interação direta. Mas o que eles viram lá dentro, na parte dos controles, é o que realmente deixa qualquer um pensando sobre como essa tecnologia funciona. Por dentro da tecnologia. As fotos que o Pinotti mostrou revelam um painel de comando que parece muito avançado para qualquer coisa que existia em 1957. Dá para ver uns assentos que parecem até confortáveis e vários equipamentos que lembram instrumentos de voo, mas tudo com um visual bem limpo, minimalista. No meio da sala tinha uma tela gigante que servia para ver o que estava rolando do lado de fora da nave. O design do lugar não tinha nada a ver com os aviões daquela época, sabe? Tudo era muito liso, sem nenhum parafuso aparecendo, sem soldas e sem aquelas emendas grosseiras que a gente está acostumado a ver. Os controles pareciam que funcionavam só com o toque, o que hoje em dia é normal, né? Mas naquela época era puro futuro. Parece que a nave foi feita de uma vez só, como se tivesse sido moldada inteira por uma máquina muito precisa, tipo impressora 3D.
Quem entrou lá disse que o material parecia metal, mas quando você encostava, ele era meio macio e estranho ao toque. Não tinha luzes fortes ou lâmpadas penduradas, porque a claridade vinha direto das paredes e do teto de um jeito bem suave. O Pinotti detalhou tudo isso num livro dele e explicou que essa tecnologia estava anos-luz na frente de qualquer jato que a gente tinha. A organização da cabine de 10 metros mostrava que o foco era total na funcionalidade e no conforto de quem estava pilotando. Tudo era tão bem acabado que parecia que a nave tinha sido impressa pronta para voar em qualquer lugar no espaço. É bizarro pensar que esse nível de engenharia já estava circulando por aqui, enquanto o ser humano ainda estava engatinhando na corrida espacial. Mas o negócio fica ainda mais estranho quando a gente olha para quem estava operando toda essa tecnologia. O piloto misterioso. A foto que mais mexe com a cabeça de todo mundo é o retrato do suposto piloto que estava comandando o objeto. O negócio é que o ser parece muito com a gente, com o rosto, nariz e boca, tudo no lugar certo, sem aquelas aparências de monstro. O detalhe que chama atenção é que o tripulante está usando o que parecem ser óculos escuros de lentes bem grandes. Claro, a imagem tá meio granulada, porque o filme daquela época não era lá essas coisas, né? Mas a silhueta tá muito clara ali. Muita gente discute se esses seres não seriam primos distantes nossos ou até humanos de outra dimensão, né? E o fato dele estar ali, sentado de boas, mostra uma naturalidade que assusta e fascina ao mesmo tempo. O Pinotti tem uma explicação técnica bem interessante para esses óculos escuros que o alienígena estava usando na foto. Ele achava que os olhos desses seres não aguentavam a nossa luz do sol, ou até a claridade interna da própria nave, que podia ser diferente, sei lá. Provavelmente eles vieram de um lugar onde a luz é mais fraca, então precisavam dessa proteção para conseguir enxergar direito aqui na Terra. Esse papo de que eles se parecem com a gente faz parte de uma teoria de que o nosso planeta é tipo uma reserva preservada por eles. Os homens que tiraram a foto ficaram em choque, claro, porque esperavam ver algo estranho, mas encontraram alguém que podia passar por humano facilmente. O uso desses óculos mostra como eles tinham que se adaptar biologicamente para conseguir interagir com o nosso ambiente. Essa foto continua sendo uma das provas mais fortes de que os visitantes podem estar andando entre nós sem ninguém perceber, e a credibilidade de quem trouxe isso, meus amigos, é total, tá? Quem trouxe a prova? Essa história toda só tem tanta força porque conta com um homem que resolveu colocar a cara a tapa e divulgar tudo. O Roberto Pinotti nasceu em 1944 e é um dos maiores nomes da ufologia mundial, respeitado em qualquer lugar que ele vá. Ele é jornalista especializado em aeroespacial e fundou o maior centro de pesquisa da Itália sobre o assunto, o CUM. O currículo do cara é pesado, não tem jeito. Ele já foi oficial da OTAN também e trabalhou com mísseis, então ele entende muito de coisa que voa. Além disso, ele foi consultor da inteligência italiana, o que significa que ele tinha acesso a documentos que ninguém mais via. Até o famoso J. Allen Hynek, que era o mestre da ufologia nos Estados Unidos, disse que o Pinotti era um especialista de primeira linha. Então, quando um cara desse nível diz que as fotos são reais, o negócio muda de figura completamente, entende? O Pinotti escreveu mais de 50 livros e sempre trouxe informações que deixavam o governo numa situação bem complicada. Ele foi o responsável por revelar que o governo do Mussolini estava estudando naves caídas muito antes de Roswell acontecer. Segundo ele, uma nave caiu perto de Milão em 1933 e os corpos de 2 pilotos humanos foram guardados no hangar secreto. Ele até diz que o cientista Guglielmo Marconi estava no comando das pesquisas para tentar copiar aquela tecnologia estrangeira. Toda essa experiência técnica e histórica faz com que o Pinotti não aceite qualquer historinha sem pé nem cabeça. Ele vê o caso de Francavilla com o olhar de quem sabe como os militares e os cientistas trabalham nos bastidores. A credibilidade dele é o que amarra todos esses pontos e mostra que esse contato pode ser a chave para entender o que vem por aí. As fotos de Francavilla continuam sendo um dos maiores desafios para quem tenta esconder
que os visitantes já estão por aqui faz tempo. Elas mostram que o contato físico e direto não é só papo de maluco, mas algo que já foi registrado e documentado com provas. Ter a chance de ver o interior de uma máquina dessas e o rosto de quem a opera faz a gente repensar tudo o que ensinaram na escola. O silêncio das autoridades sobre esses arquivos só mostra que a verdade pode ser muito mais impactante do que a gente imagina. Se essas fotos forem mesmo o que parecem ser, a gente não está só sendo observado, mas sim convivendo com eles há décadas. Olha, o mistério continua vivo e cada vez que a gente olha para essas imagens, percebe que a resposta está bem na nossa frente. É bizarro pensar que a chave para entender o universo pode estar guardada num álbum de fotos antigo lá na Itália. E se você curte saber o que está rolando de verdade nos bastidores desses casos aí, precisa fazer parte do nosso grupo. Então já deixa o like, o hype aí para fortalecer e clica ali no botão de membros para entrar na nossa comunidade secreta no WhatsApp e no Discord. Lá você pode sugerir pautas e fica sabendo dos vídeos novos antes de todo mundo, além de trocar ideia com quem também gosta do assunto. O apoio de vocês é o que faz o canal continuar trazendo essas histórias que ninguém mais tem coragem de contar por aqui, ainda mais em vídeos longos no YouTube. Então fica ligado porque tem muita coisa vindo por aí que vai mexer com a cabeça de muita gente, tá? E claro, eu quero te ver por aqui em um próximo vídeo. Então, até mais!